Fala galera, sejam bem-vindos à nossa Escola de Trader Financiado, a ETF, e eu quero mostrar para vocês um pouco dessa análise que eu peguei no dia de hoje, tá? No dia 26/11, onde me trouxe um resultado positivo. E olha só que interessante, um cenário de trade que paga muito mais do que 2 vezes o risco e retorno. É isso que a gente aplica diariamente com os nossos alunos, tá? Olha que interessante o cenário que eu tenho aqui, tá? Mas vamos começar por toda a estrutura, antes da gente fazer todo o mapeamento dessa operação. Vamos apagar aqui o contexto e eu quero mostrar para vocês na prática como que vocês podem alcançar o resultado de vocês aplicando esse tipo de conhecimento diariamente. O que eu noto aqui dentro do cenário do Nasdaq, que foi o motivo de entrar na minha operação vendedora? Eu noto que o mercado estava fazendo, dentro da Q-Zone, tá? Uma manipulação para alta, fazendo com que a maioria dos players aí eles comprassem. Só que o cenário atual do mercado, a busca na parte de distribuição dentro de Nova York seria na parte de uma queda, tá? Fazendo com que a gente pegasse ali mais de 2 vezes o risco e retorno. E olha só que interessante, o que eu entendo aqui olhando para dentro da Ásia, olhando para dentro de Londres, para as Q-Zones. Eu entendo que a Ásia ela tem um padrão de fazer um movimento de acumulação. Só que a Ásia no dia de hoje ele fez um movimento contrário, manipulando. Ela simplesmente fez um movimento de distribuição. E Londres, quando abre, né, o que ele faz? Ele faz um movimento de continuação. Então, geralmente, a parte de estrutura sobre Ásia e Londres, qual que é o correto a ser feito? Que é o padrão, tá? Simplesmente é Ásia acumular, Londres ele vai fazer a parte de manipulação e Nova York ele faz a distribuição. Só que aconteceu no cenário contrário. A Ásia ela distribuiu, Londres manipulou e Nova York agora está fazendo um cenário de distribuição. Então a gente acertou o cenário correto do mercado do dia de hoje. Mas vamos para o contexto que é o que interessa. Olhando aqui para dentro do cenário que eu consigo entender que o mercado ele vem fazendo impulsões, tá? E fazendo correções e renovações de máxima. Só que o mercado ele faz uma quebra de estrutura. Quando ele faz uma quebra de estrutura, ele faz o quê? Ele faz um choque, change of character, mostrando para mim que o cenário dominante deixou de ser atuado. E eu já sei que aqui é um choque, tá? Uma quebra de estrutura anterior. Só que isso não foi só o movimento que me fez entrar numa venda. Foi olhar o contexto em si do mercado. Olhando 2 minutos, o que eu tenho aqui? Além de eu ter uma quebra de estrutura no tempo gráfico de 5 minutos, eu também tenho um reteste, um ordem block, uma zona onde o mercado me mostra que ele tende a fazer uma parte de distribuição no sentido contrário do que o mercado fez em Ásia e Londres. Eu tinha um choque aqui. Além desse choque, tá? Eu noto que o mercado rompeu com agressividade, deixando em balance, tá? Velas com bastante força, tá? Contrário do movimento dominante, que era o movimento de alta. Além disso, eu já tenho um checklist das Q-Zones, né? Que eu sei que Ásia manipulou, né? Distribuiu. Londres continuou a manipulação e agora Nova York iria distribuir. Então, olhando para dentro desse cenário, eu tinha 2 pontos positivos. Além de ter as Q-Zones a meu favor, eu também tinha quebras de estrutura no cenário mais micro com imbalance. Então, eu tinha 3 checklists já mostrando para mim que o cenário era um cenário de venda. Olhando para o tempo gráfico ali de 1 minuto, o que eu consigo ver, né? 2 minutos, 3 minutos, deixa eu ver aqui. Isso, exatamente, 3 minutos que eu consigo ver. Eu consigo ver o mercado fazendo uma quebra principal. O que eu fiz? Eu simplesmente fui olhar qual que era a região de pernada mais forte do cenário atual. Então eu notei que o mercado ele fez esse cenário, após esse deu uma pernada para alta, renovando a região. Então desse movimento aqui, eu marquei a impulsão dessa pernada aqui até o fundo desse movimento. Deixa eu apagar aqui o zone para não ficar muito ruim o visual do gráfico. Entendendo esse cenário, eu tracei um tempo gráfico e um ordem block dentro do cenário de 3 minutos. Eu peguei aqui os 3 minutos, coloquei um ordem block nessa região aqui, antes do preço validar ela e chegar. Olhei para dentro do cenário mais micro de 2 minutos, tá? E o que eu notei aqui dentro do cenário de 2 minutos? Que o mercado, ele busca o ordem block, tá? Com
a parte de manipulação. Ele está induzindo os players a comprarem, tá? Fazendo renovações no cenário mais micro. Então aqui dentro desse cenário eu tenho uma pernada de impulsão que ela vem fazendo uma movimentação de correção. E aí eu comecei a entender dentro do meu modelo operacional, e é o que eu sempre falo aqui dentro da nossa estrutura, que o tempo de pernada principal ele tem que ser menor do que o tempo de retorno. Então, olhando aqui para dentro desse cenário, o que eu tenho? A pernada de renovação, ela demorou em torno de 1 hora e 4 minutos. Mas a pernada de correção, ela demorou, antes de chegar no ordem block, 1 hora e 2 horas. Vamos colocar 2 horas. Demorou em torno de 2 horas para chegar dentro desse cenário. Isso para mim me traz uma baita de uma confiança. Uma baita de uma confiança de acreditar que o mercado está fazendo pequenas induções, que tudo isso aqui é indução, tá? Deixa eu copiar. Para fazer um movimento de retorno. Então, ele fez várias induções antes de chegar. E toda a indução, muitas das vezes, tem pessoas vendendo dentro desse cenário. Tem pessoas acreditando numa venda dentro desse cenário quando ele rompe regiões. Tá? E as pessoas elas precisam entrar em negociações para que o mercado se movimente. Então isso aqui é tudo stops que o mercado está fazendo com os players que acreditam nessa venda só porque começou a quebrar algumas estruturas, só porque ele começou a fazer uma tendência principal ali agora de baixa, ele já saiu da estrutura de alta e ele já está começando a fazer uma estrutura de queda. Só que esperar pelo movimento de correção até o ordem block é o que te faz ter um resultado ainda melhor e com uma eficiência muito alta dentro do operacional. E foi o que aconteceu. O mercado ele deu uma impulsão que demorou em torno de 1 hora e 6. A parte de correção ele demorou 2 horas para chegar praticamente. E ele deixou bastante indução, bastante zona de liquidez para o preço dominar essas zonas e simplesmente liquidar. Tá? Então ele foi liquidando essas regiões até chegar no ordem block e entrar no 50% desse ordem block um movimento de baixa para fazer a distribuição que era a intenção desse mercado no dia de hoje. E olhando para dentro desse cenário, o que eu fiz? Tá? Eu simplesmente coloquei uma ordem de venda após a rejeição com o stop protegido no ordem block para um risco retorno de 2 Rs. Poderia ter buscado uma renovação? Sim, poderia e pagou. Tá? Mas como eu opero em mesas proprietárias que tem trailing drawdown, eu coloco 2 vezes o risco e retorno e está tudo bem. Só que não só acontece dentro dessa paridade do Nasdaq, que acontece em qualquer ativo. Eu vou mostrar para vocês que é real. Olha só a operação aqui do Euro-USD. O que o Euro-USD fez? O Euro-USD ele fez a mesma movimentação. Uma movimentação no tempo gráfico de 2 minutos, que estava vindo numa estrutura de baixa, como a gente pode ver. O movimento principal é o movimento de baixa, fazendo renovações de estruturas de fundo. Só que chegou dentro de um cenário que ele me fez o choque, ele quebrou a estrutura dominante. Só que olha o tanto de indução que ele deixou e olha o tempo que ele demorou para fazer essa estrutura de alta. Demorou em torno de 20 minutos para fazer essa pernada de impulsão de quebra de estrutura. Só que no cenário de reteste, muito mais do que 1 hora. Só que o que eu olhei quando eu entrei dentro desse cenário? Eu poderia ter pegado operações aqui dentro de qualquer ponto de entrada. E olha quantas vezes ele me dá operações positivas. Tá? Ele me daria uma compra aqui, poderia colocar o stop nesse fundo. Ele pagaria mais de 2 vezes o risco e retorno aqui. Eu poderia ter entrado numa operação nesse reteste, com stop aqui no fundo, onde o mercado pagou muito mais do que 2 vezes o risco e retorno. Só que quando eu entrei no gráfico, o mercado já estava fazendo essa movimentação e eu já estava numa operação do Nasdaq. Então, eu não tive o interesse de entrar nessa operação. Mas olha como ele retesta essa zona, liquidando essas regiões aqui, tá? Consumindo essas regiões e continuando a estrutura. Por quê?
Se a gente olha dentro da Killzone, o que aconteceu aqui? A Ásia fez a manipulação, fez a parte de distribuição. Londres continuou com a distribuição, só que depois fez a manipulação. E o cenário atual agora, do Euro-USD, é possível que seja uma renovação de estrutura anterior, para continuação da alta. Então, esses tipos de cenário acontecem diariamente. Basta você saber o que está fazendo. Para mais dicas como essa, não deixe de se inscrever no canal, ativa o sininho, porque todos os vídeos que eu postar vai aparecer para você. Tá? E além disso, segue a gente no Instagram, porque eu tenho certeza que você vai alcançar o resultado utilizando esse operacional. Tá? Um operacional fácil, simples e eficiente para quem quer ter resultado no dia a dia. Podendo operar em qualquer tempo gráfico. Seja ele um scalper, seja ele um swing trade, tá? Ou seja ele um position trade. Então, assim, utilizem isso. Utilizem diariamente para vocês alcançar o resultado de vocês, tá? É isso. Vamos para cima e para mais conteúdos como esse, é só continuar nos acompanhando. Vamos para cima. Tamo junto.